E vai começar uma bagunça hoje. Olá, pessoal. Segundou aqui hoje. O nosso pod é nosso. Boa noite, né, amor? Boa noite. Muito frio. Muito frio, mas a gente tá animada aqui. Já esquentamos nossa conversinha. Já demos um pouquinho. Semana passada eu não vim, mas hoje eu estou, né, amor? E se Amor, inscrevam, compartilhem, ativem. Gente, segundou hoje, estou muito feliz de estar aqui novamente, né, amor? No nosso podcast, nosso pod é nosso. O amor sou eu. É. E a Renata, esta Renata, me fez criar um personagem para a praça. Por que será? Porque era uma ciumenta, uma mulher ciumenta, loucamente ciumenta. Ai, ele adora falar isso, ciumenta. loucamente ciumenta. Para mim é muito gratificante e eu fico um pouco emocionada, porque quando a gente resolveu fazer o podcast juntos, eu fiquei morrendo de insegurança. Primeiro podcast nosso eu lembro como se fosse hoje. Fiquei muito insegura e se não fosse do lado dele, não seria. Eu não estaria fazendo esse podcast. De repente eu abri os olhos. Abri os olhos e vi um mundo que eu desconhecia e estava negando. Talvez por medo da concorrência, eu comecei a ver YouTube e o resto, as redes sociais que eu não uso, não participo, eu não respondo. E resolvi fazer o nosso podcast. E eu pensei o seguinte, eu não queria ficar sozinho, eu queria que a Renata ficasse comigo, porque ela é muito desenvolta, ela fala muito bem. Então, nós pensamos o seguinte, eu vou falar sobre coisas engraçadas, contar coisas, e ela vai falar sobre medicina, sobre saúde. Então eu fico muito assim honrada, não por falar do marido Carlos Alberto, mas para falar assim de um profissional como é o Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que a gente sabe que ele tem esse prestígio todo dentro da televisão, foi ele junto com o pai que iniciou tudo isso. Então para mim é muito importante a validação do Carlos Alberto estando aqui sentado nesse sofá, porque não é um banco, é um sofá. Porque a nossa cabeça complica, né? Acho que tudo vem da cabeça, é impressionante, até na hora do sexo. Com certeza, A gente, assim, eu vou falar uma coisa que é até particular, mas a gente vai falar que eu falei agora que a gente Felipe, estavam te julgando Felipe, e aí tchau. agora a família aqui quer falar Não sai da sala. E aí, quando eu conheci o Carlos Alberto, eu falei, bom, eu vou conhecer, mas se não tiver relação, não vai ter o porquê eu estar com ele, né? E eu criei uma ansiedade em mim. Falei, gente, como é que vai ser isso, né? Nós dois juntos. Ela levou aparelho de pressão. No primeiro encontro eu levei aparelho de pressão, eu levei oxi. O sexo é muito mais sutil, né? Às vezes ele é super intenso, mas em geral ele é mais sutil, né? Mais real mesmo, né? Nem sempre dá certo a posição que você tá fazendo, você tem que trocar e dar risada, né? Às vezes a ereção não se mantém, você tem que fazer outras práticas. Então, assim, o sexo é esse lugar de sutileza. Não, eu quero saber por que você olhou pra mim. E disseram no navio que não precisava levar o passaporte. Porque você sai depois para entrar, você não precisa. Só que precisava levar. Putz. E tava a hora do navio ir embora. E ninguém saiu. E ela ficou com medo Que desesperada. de ficar nas Bahamas. Imagina, o navio não Bom, vai você não conferir sabe o todo que ela mundo. fez. Olha, Mário, que é humilhação. Ela fala inglês muito pior que eu. Ela saiu, foi até um soldado americano. My husband, old. Tive alguns amigos com deficiência visual e tudo. O próprio Dudu, o Segundinho, que era meu sobrinho também. E eu até perguntei isso uma vez pra ele. Eu tava com um casaco de couro azul e eu fui... levei o Ray no banheiro. Queria fazer pipi e tal, fui lá. Ele tem o pessoal dele, mas eu tava comigo, digo, meu amigo, vou levar ele lá. Ele botou a mão no meu casaco e disse, que belo tom de azul. Como assim? Como é que o cara vai saber que eu tô com couro azul? Couro é couro, preto, Ainda marrom. mais azul, né? Pois é. Eu não entendi até hoje. E Dudu falou comigo, não, a gente sabe sim, porque tem... Eu não sei qual é.
Tem alguma resposta? Não, eu científica? Não. Doutora? pensando na parte médica, Doutora? eu desconheço, só se eu estiver falando uma Eu besteira. também nunca ouvi falar. Será que é a textura que quando tinge... A mulher, ele sabia se a mulher era feia, bonita, passando a mão. Passando a mão. Ah, isso na você me mão dela. contou, que ele fazia isso. Passava a mão assim. Mas talvez Quer ver aí só? Mas eu entre- também faço, olha. Que mulher bonita. Talvez entre a química Deve de ser fé. médica, pelo jeito. E muito bem casada, com um galã da televisão. Ai, que maravilha. Chamava você de Cacá, né? No Rio de Janeiro, quando eu fui morar no Rio, eu morava lá no Leblon, eu era malandro de praia, vagabundo de praia. Gente, segundou aqui no nosso podcast, o Pod é Nosso, bem diferente hoje. Eu já estava com saudade, porque semana passada nós não tivemos, mas hoje, de qualquer jeito, eu falei, gente, vamos ter o nosso podcast, o nosso Pod é Nosso. Você Não- sabe não que mexe. você falou uma coisa muito importante. Meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 23 e um de 20. E eu converso muito com os dois. Os dois a gente é super abertos, conversamos de tudo, né? Minha profissão também ajuda bastante. E esses dias ele estava conversando comigo a respeito disso. Falou, mãe, ele tem 23 anos. Eu não consigo ter relação com uma pessoa que eu não gosto. Com 23 anos. Ele meu falou, caso. não sobe. Ele falou Não exatamente sobe. É isso que eu falei. pra mim. Não Eu te falei, sobe. Né? É o que nós temos que demonstrar. Pelo menos isso. Que E olha, eu vou coisa. contar uma coisa que nós somos vítimas de bullying. Eu e a Kika. E eu nem gosto de falar nisso, porque quem estiver vendo esse podcast vai dizer, ei, lá vem ele de novo. Conta. Conta? Agora você. vai ter que falar. porque Conta. se eu falo, vão dizer, conta não, outra. Baba, você fala, eu não. Tá gostoso, Pode tá? contar. É, muito bom. Fala. Olha, fala. nós temos um relacionamento sexual de adolescente. Essa moça tem 67 e você não tem ideia. Essa moça é uma cachoeira. 67. Pelo amor de Deus. Com 67 anos. Ela é médica, Kika, ela é médica. Mas nós estamos no ar. Né? Ela é médica, mas nós estamos falando pro Brasil inteiro. Estamos começando o nosso pod. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Ih, O mas que é tá geralmente ruim amor. em casa são os lençóis. Hã? Não? Que isso, Renata? Hã? Os lençóis. Ah, você ganha bem, vai, Carlos. Compra não, outro. É isso não. O que é lençóis? Compra outros lençóis. Ela vai te matar. Gente, o que é essa piada? Por quê? Não tem tchutchu Não tem mais? tchutchu mais? Não, Tá não, emagrecendo. aquela diz que eu puxo o lençol pro meu lado e ela fica sem lençol. Não, gente, vamos lá. E hoje eu Pensei que a gente provei ia pra mais ela tchutchu. que ela é quem Não é empurra o só, lençol. não, é você mesmo. Olha só, a gente tem o edredom e tem o Sim. lençol embaixo. Certo. Quando você acorda de manhã e o lençol está do lado todo dele, quem puxou? Eu ou ele? Ele. Você puxa, meu amor. Você puxa todo o lençol pra você. Meu o filho, bullying. o meu filho, caçula, o João Vitor, estava na faculdade, aqui na GV. Ele se formou esse ano, com 22 Você me anos. disse, Com você me 22 disse. anos. E estava tendo uma aula, e não sei por que razão se falou de velha surda. E alguém perguntou, o que é velha surda? Disse, é um quadro que tem no programa, daquele cara mulherengo, que fica sentado no banco. Mulher negra era você? Era eu. Foi uma gargalhada na sala. Aí o professor perguntou, por que vocês estão rindo? Porque ele é meu pai. O cara passou de ano sem fazer prova. Né? O meu amor não está aqui, mas eu fiz uma surpresinha pra ele e ele vai gostar. Ó, amor, olha aqui, ó, o que eu fiz pra você? Deixei aqui uma homenagem Obrigado. da nossa almofadinha lá do nosso quarto. Eu coloquei aqui porque aqui é o seu lugar. Aqui e aqui, ó. Obrigado. Segundamos, como fala a minha partner, a minha colega de trabalho. Com 78 e ela com 67, tem um relacionamento bom, né? A vida sexual Saudável. saudável, Que bom vamos que dizer você falou assim. Por quê? Bom, claro. Ele tem uma relação boa. Eu gostei de você mexer o braço. Mas antes de eu falar com ele, eu quero mostrar esse coração aqui. Porque a semana passada eu estava numa semi-intensiva, não podia fazer o programa. Eu fiz lá do hospital, eles permitiram.
E a Renata botou uma almofadinha escrito Eu Te Amo. Sim, me surpreendeu de te linda. conhecer pessoalmente. E você é uma linda. Aliás, uma das qualidades desse homem é ter bom gosto para mulher, né? É, né? São todas lindas. Eu gosto. Já, Gosta, gasta. já citamos Que bom. algumas aqui, né? Gente, essa muito já se- obrigado. Peraí, não. Vamos mudar de assunto. Calma, agora que você tá ficando bom o negócio. Como assim citou algumas mulheres Uai, dele nós aqui? falamos de uma De umas aqui. vedetes aqui? É, uma maravilhosa. Carlos Alberto. Tinha uns quatro. Um por ano. É um por ano, é. Eu tive um filho Era por uma ano. escadinha aqui, que era uma escadinha. Tão Pegador. bonitinho. Pegador, hein? Renata, fala a verdade. Eu falo Eu me pra ele lembro que se a desses gente se pequenininhos. conhecesse lá atrás, ele ia viver apanhando. Agora você vê. Você sabe, a semana passada, eu acordei, eu fui dormir na segunda-feira, saí daqui, estava ótimo. 5 horas da manhã, eu comecei a sentir uma dor na garganta, não conseguia engolir saliva, e eu gravo na quarta. Eu não queria acordá-la, eu desci, fiz um gargarejo com vinagre e sal, isso aqui não adiantou nada. 7 e pouco, não aguentava mais. Eu não sei o que é que essa mulher fez, que na terça-feira eu comecei e gravei o programa quarta-feira como se não tivesse... Está melhor do que está agora. A segurança que ela dá pela minha idade, ela não gosta que eu fale isso, mas ela anda com a bolsinha vermelha. Você me De contou, emergência. Eu te você me contei. contou, você me contou isso. Você me contou isso. Isso é amor. Isso É amor, Porque ela não precisa Eu de falei mim. pra você, isso é O amor. carro dela é melhor que o meu. Tá certo? Ela tem um futuro brilhante, tem 44 anos, 45 anos. Tem um futuro pela frente. Não quer ser artista. Não precisa do meu dinheiro, porque médico ganha bem, né? Mas é amor de todos os lados. Então né? o amor é uma coisa muito importante. É o que a gente muito tava importante. falando. É fundamental. Você vê, nós estamos falando esse tempo inteiro aqui De amor. de amor. Tá sendo muito Amor bom. A é energia, né? Tá sendo Tá A uma energia coisa tá boa aqui linda, dentro. tá uma coisa Tá boa. maravilhosa. Nós, né? Faz Iguaçu. Caiu meu... Foi assim, a gente tinha dado umas discutidas da viagem. Ah, é? tal, Eu tinha casal. brigado com ela. A gente tinha brigado, nem lembro o que foi. Eu e lembro. aí, você lembra? O que foi? Ai, que maravilhoso. Quem apanha Eu lembro, tá? É que essa primeira viagem que nós fizemos tinha tudo para dar errado, porque ia ser nossa lua de mel. Aí surgiram alguns problemas e os meus filhos, que não eram para ficar comigo no fim de ano, ficaram comigo. E eu queria viajar com ela. E eu tava, viajar, levar filho para lua de mel é dose, né? E ela é maravilhosa. Não, tudo bem, eu vou levar os meus também, deixa que a passagem eu pago, imagina. Isso ia deixar, né? E aí começamos a viajar com o filho e é uma delícia. Porque a viagem é Eles assim. se dão bem, inclusive, entre eles. Deve ser muito legal pra eles, deve ser o máximo. Porque você, quando viaja com alguém, ou você gosta da pessoa de verdade, ou você também não quer saber de viajar, né? Porque a viagem você conhece a pessoa. É mesmo, a viagem mostra tudo. Mostra tudo. 24 horas É. juntos, né? Você tá ali, você vê o humor da pessoa, você vê se a pessoa é legal, se a pessoa é chata, né? Então, quando a gente foi pela primeira vez com os filhos dele, eu adorei. E eles também adoraram, e meus filhos também adoraram o Carlos Alberto. Então a gente voltou mais unido ainda. Aí eu falei, não, eu quero ficar com ele. É isso que eu quero mesmo. Quantos anos vocês estão casados? Fizemos 4 anos. 4 A gente se anos. conhece há 5 Estamos anos. juntos assim. Que É. legal, que bom. Você fez muito bem pra ele, viu, Renata? É, né? Obrigada. Muito bem, depois mesmo. É. O Carlos Alberto mudei um tá, é pouquinho. verdade, faz muito bem pra ele, que bom. Tá mais calmo. Tá, você traz alegria, paz, né? Eu acho que ele tem muita... Tem. Não é? Não sei, a gente É vê o Carlos gostoso, Alberto e bem. nós somos muito Porque a gente amigos. também, de longe, acompanha, assim. Teve uma Ah, época que é? tava bem murchinho, você tá fazendo Murchinho. muito bem. Teve uma época que você Nós ficou somos bem muito mal. parceiros, sabe? E ele hoje tá muito, muito, muito mais... Mas assim, hoje não. De uns tempos pra cá, muito mais feliz. Que bom. É sério, a gente percebe as coisas. Bom, o que é O pessoal bom lá dentro dura pouco. comenta. Ah, tem- tá vendo, amor? Claro. A Rádio Corredor lá. E eu tava com vontade de ir no banheiro. E eu tava naqueles dias. Então eu fui umas 4 vezes no banheiro lá pra, né? E ele, na hora que eu fui, numa terceira ou quarta vez que eu fui no banheiro, ele fingiu que tava dormindo. E Estiquei aí a ele esticou a perna e continuou lá esticadão. E eu pulando as pernas, né, pra ir no banheiro. Aí nessa vez que eu fui ao banheiro, eu deixei cair meu anel que ele me deu. Um anel até que relativamente caro. Importante. E caiu dentro do vaso. Foi. Caiu lá. Porque eu fui lavar minhas mãos, mas aí resolvi sentar no vaso.
E aí, na hora que eu fui tirar minha calça, minha mão tava molhada, folgada, e vupt, foi pra dentro do vaso sanitário. Ficam-se os dedos e vão-se os anéis. E vão os anéis, exatamente. Eu fiquei desesperada. Aí eu peguei e falei, meu Deus, o anel. Agachei, né? E comecei a enfiar a mão dentro da privada pra ver se segurar o anel. Só que eu falei, não, peraí. Apareceu um pedacinho do anel, né? É, e eu pensei, depois que eu enfiei a mão dentro do vaso, que eu lembrei que eu tava com o vaso sanitário. E aí eu falei, vou pedir uma luva. Pedi uma luva pra aeromoça. E já um tumulto, né? Porque eu tava demorando e tal. E o Carlos Roberto lá, e de repente ele resolveu. Não, eu fiquei preocupado. Você falou, será A que gente não tava foi se embora? falando? Será que eu fiquei tão bravo assim, né? Quando foi ver, ela tava com a cabeça no vaso sanitário. Falei, Com a mão assim, ó. enlouqueceu. Enlouqueceu. Não era pra tanto, meu amor. Vamos fazer as pazes. Aí o comandante disse, olha, agora é tarde. Perdeu o anel. Perdeu o anel. E eu desesperada. Mas Falei, a não, vou fazer o televisão seguinte, eu vou ajuda muito, ficar. né? Eu vou ficar com a mão dentro do vaso, porque eu tava sentindo ele. Renata, não! Fiquei com a mão com 2 luvas, 3 luvas dentro do vaso. Fiquei sentadinha. Falei, ninguém entra nesse banheiro. Vou ficar com essa mão, vou ficar segurando. Ele vai voltar pra Ele mim. vai Os voltar. comissários, isso quer dizer, eles eram fãs. O comandante não, que não deu a mínima importância. Ele queria comissários. descer, o avião estava descendo. E o comandante fez sinal, o comissário fez sinal para elas. Depois. Então o comandante saiu, os passageros desceram, eles desmontaram O vaso. o banheiro. Desmontaram o banheiro. Desmontaram. O vaso sanitário. Só que não acharam, porque o que aconteceu? Quando o avião foi para pousar, o comissário veio e falou, senhora, a senhora não vai poder ficar sentada no chão. Você vai precisar... Com a mão no vaso, com a mão no vaso, você precisa sentar de volta na sua poltrona. E aí eu falei, como assim? Eu preciso, recuperar meu anel. E ele falou, não, a senhora não vai poder ficar sentada aí. A gente fecha o banheiro, ninguém usa, mas a senhora vai ter que voltar pra poltrona. Voltei pra poltrona e já sabendo que o anel já, E até o comissário falou, não vai ter jeito, na hora que pousar vai ter aquele tranco, o anel vai que vai lá pra baixo e tal. E foi dito e feito, desmontaram o vaso e não tinha mais anel. Aí, o Carlos Roberto, com jeitinho e tal, vê se acha, e não sei o quê, e o pessoal todo, feliz com ele, tira foto, blá, blá, blá. Vamos achar o anel. Aí eles acharam o anel lá no meio da RDA. No meio. Eles foram até lá, Televisão amor? é uma coisa forte. Olha, entregaram o A pessoa anel pra gosta gente. A da moral, gente, né? Gente, se vocês gostaram, então, de hoje, vamos curtir aí, comentar, compartilhar. Tá sendo um desafio pra mim fazer isso, né, amor? Vamos terminar então com essa gargalhada. Até a semana que vem, A gente vai se ter Deus quiser. o Marcão do Povo semana que vem. Gente, Tchau, obrigada. gente. Até semana que vem com o Leão Lobo. E olha, não esqueçam de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. E o sininho, né, amor? Você gosta do sininho? Eu gosto daquele sininho. E dizer como é importante estar aqui do lado do Carlos Alberto desde o nosso primeiro podcast. Porque é uma forma dele mostrar para mim, dele demonstrar que ele confia em mim, confia no meu potencial, confia no meu trabalho profissional que eu faço, todos os dias lá na clínica, nos hospitais, enfim. É o seguinte, em abril eu comecei a fazer um podcast. Aí eu pensei, será que vale a pena? Será que é o meu campo mesmo, é a minha praia? E eu encontrei nela um apoio muito grande. E eu falei, então eu quero fazer com você. Fazer o quê? Meu Deus. Puta. Que isso, amor? O que foi, Carlos Alberto? Eu sempre tive por você uma grande admiração. Que coisa Eu linda. sei. Um respeito Meu Deus do céu. e um agradecimento Meu Deus, é louco. pelo amor que você deseja aos meus filhos. Sim. O cuidado que você tem comigo de nunca ter me visto com 80 e tantos anos. Você me joga para cima sempre. E quando eu te convidei, meu amor, eu tinha certeza que você ia dar certo. Amor. Pela mulher que você é, pela profissional. Eu vejo você sentado naquela bagunça da tua mesa, está sempre estudando, sempre querendo mais, sempre querendo acertar.
e o carinho que eu vejo que você dá para os seus pacientes. Né? Nossa. Então você, hoje, você vai ter o teu programa, o teu podcast. Hoje é nossa saúde. O nosso Saúde. Porque eu acreditei em você. Sim. Eu jamais botaria você numa situação desconfortável. Não, é sério, amor, sabe? Então, assim, é uma coisa que você me dá uma força no meu profissional, no meu pessoal. E eu acho que é o encontro mesmo, né? Você me faz ter vontade de viver. Porque eu tenho medo de morrer. Pelos meus filhos e por você.